Olá, para quem não me conhece, eu sou a Van e se essa é a tua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Nós somos a Shang, empresa de autoconhecimento e imersão para a transformação de dentro para fora. Geralmente as nossas atividades elas são sempre ao ar livre, então com trilhas, com caminhadas longas, como peregrinações, as imersões de final de semana, mas como, enfim, todos nós estamos em momentos de pandemia, as atividades externas estão 100% suspensas, então nós começamos esse movimento virtual, nos adaptando também, né, a esse momento, principalmente porque a gente compreende que estamos num período também de atravessarmos a nós mesmos. É uma grande travessia, uma grande peregrinação que estamos fazendo dentro desse período, porque o conceito que nós temos de travessia é justamente o ato de atravessarmos a nós mesmos para uma reconexão com uma essência que foi perdida ao longo da vida. Ou seja, a travessia ela tem muito mais a ver com o soltar, com o desapegar, do que com pegar e criar coisas novas. E é um pouco daquilo que a gente está aprendendo nesse momento, né? Todo esse processo de morte, de perda, de luto, efetivamente, e ao mesmo tempo, né num limite em que a gente não consegue ter as relações, ou então, tipo, enfim, aquela vida que nós tínhamos antes que nos tirava de nós mesmos. Então, isso é uma travessia, é o que a gente faz lá, né? Pisando no chão, pisando na trilha, e agora a gente está fazendo aqui também. Por conta disso, a gente precisou se adaptar até as coisas voltarem e aí a gente poder, né, então voltar também com as nossas travessias, porque a gente vai voltar com as travessias físicas, tá? Isso é muito importante. E nesse movimento todo, mais virtual, começamos com o Conectar e Transformar, que ele é um programa que existe desde 2016, que sempre foi de uma forma presencial e que foi um super sucesso. Ele é um compromisso que nós da Shang temos, mais um, né? Porque nós temos várias outras atividades que são colaborativas e voluntárias, gratuitas, para quem quiser acessar. Os vídeos, eles são uma delas, mas o Conectar, ele é um programa um pouco mais intensivo, né? Enfim, que quem conhece, quem não conhece, depois tem outras plataformas, mas o objetivo aqui não é falar sobre ele, mas passar por ele, no sentido em que a gente compreende que ele é uma das nossas contribuições para a saúde mental e emocional de todo mundo. Então, como nosso compromisso, ele sempre vai ser gratuito durante esse período de pandemia. Por mais que ele seja um programa que demanda, enfim, ele é profundo, não é um cursinho básico, ele é um curso realmente de transformação, e as pessoas que fazem o primeiro podem fazer quantas vezes quiser. Então, por exemplo, nós já estamos na terceira turma, indo para a quarta, e tem pessoas que estão conosco desde a primeira. Então, assim, é um programa contínuo também, por mais que ele tenha esses blocos e essas turmas. Então, esse é o nosso compromisso. Mas além dele, nós também precisamos fazer outros programas e que tenham também uma renda pra gente, até para que a gente possa manter todas essas ações colaborativas que nós temos. Mas ainda assim, entendemos esse período que as pessoas elas estão com medo de investir e não tem às vezes tanto para investir. Então ainda assim nós queremos fazer tudo de uma forma mais justa possível, justa para vocês e justa para nós também. E aí esse primeiro programa que nós criamos, que vai ser não mais gratuito, mas que vai ter um investimento, que é o programa que antigamente a gente tinha também, que era a Jornada para Inquietos, mas que a gente dividiu isso em 2 workshops de 2 horas cada, pra gente falar sobre propósito, sobre sentido de vida. O tema vai ser para você se tornar a pessoa que nasceu para ser no mundo, e sempre nessa pegada, né, de travessia, de desconstrução, de reconexão com aquilo que é importante para você, principalmente neste momento de pandemia. Então a gente também montou todo esse programa e ele tem ainda, né, enfim, algumas pontas para serem amarradas de acordo com as pessoas que participarem. Então a gente também está esperando essa turma se formar para que a gente termine esse conteúdo e que seja exatamente, né, focada nas pessoas que estiverem com a gente, né? Nada mais justo, não tem como a gente criar algo e aí tentar encaixar nas pessoas. A gente não faz isso, a gente vai ter essas pessoas e aí a gente vai então montar um conteúdo que seja apropriado, que vai atender 100% a necessidade de todo mundo que estiver ali conosco nessa jornada. Então, esse programa, ele é direcionado para as pessoas que são incomodadas de alguma forma com a sua carreira ou com atividades que exerce e que não sente mais, né, de repente aquela sensação de sentido de vida, sabe, de propósito, ou de repente aquelas pessoas que nunca sentiram isso de fato e que foram sendo levadas, né, porque nós fazemos isso, a gente é levado por um caminho já pré-estabelecido
estabelecido dentro desse mundo, sem nem questionar, num piloto automático. Então, se você de repente nunca sentiu esse propósito e hoje você começa a sentir um incômodo em relação a isso é importante, tá? Para você fazer esse programa como qualquer outro, você precisa sentir um chamado, você precisa sentir esse incômodo, porque senão ele não vai funcionar, ele não vai ser para você. Você vai começar e você não vai dar conta daquilo, né? Porque tem que ser de dentro para fora. Então, se você sente esse incômodo hoje, não importa se antes não sentia, né? Enfim, é hoje, de que você precisa trazer um pouco mais de propósito para a tua vida, esse programa ele é para você. Então vão ser 2 momentos em que a gente vai refletir sobre o que você precisa ter na vida para ser protagonista, né, das suas escolhas, porque muitas vezes a gente fica esperando condições, né? A gente cria uma condição para gerar uma própria existência na nossa vida e a gente se frustra com isso. Então a gente, na verdade, vai fazer esse movimento inverso. A gente vai trazer isso para dentro para que você seja então o próprio protagonista dentro dessa sua travessia, porque a travessia ela é sua, ela é individual. É muito fácil às vezes, né, a gente só culpar o mundo, de reclamar sobre a nossa condição, sobre os nossos relacionamentos, sobre a falta da valorização que o outro tem para com nós, mas isso não vai resolver. Então existem aí os eternos reclamantes, mas que não assumem esse papel. Então esse lugar de vítima, que ele pode parecer muito confortável em alguns momentos, pode parecer fácil, mas ao longo, né, do percurso, com o tempo, isso se torna penoso demais. Tá, mas aí você vai falar, putz, mas eu tenho medo, eu não sei direito o que fazer e tal. Tá tudo bem. Eu sempre digo que se você tá com medo, é porque você tá no caminho certo. E tem uma frase do Joseph Campbell que eu gosto muito, que ele é o criador da Jornada do Herói, que ele fala, na caverna que você tem medo de entrar, é lá que está o tesouro que você busca. Então eu sempre digo, se você tá com medo, você vai ter que ir com medo mesmo, porque esse medo ele não vai cessar. A gente só vai conseguir diminuir isso, ou então lidar com esse medo num processo de enfrentamento e não de recolhimento, ou então de aceitação desse medo, desse controle, sabe? Desse medo para com nós. É o contrário, de novo, você vai ter que ser protagonista da tua vida. Então, mesmo com medo, mesmo não sabendo direito o que você quer ainda, é importante esse movimento e você assumir essa sua responsabilidade, porque as coisas não vão mudar por si só. O mundo não vai, de repente, deixar de ser um caos para que você tenha uma tranquilidade. Isso nunca vai acontecer. Então, você vai continuar sendo um dos reclamantes, sabe? O reclamão que reclama, mas que não faz nada pra mudar essa condição. E aí, no final das contas, você se torna uma pessoa chata e que só você vai sofrer com aquela vida. Então, vamos parar de reclamar um pouco, vamos parar de jogar essa responsabilidade na costa do mundo e trazer isso pra você, né? Então, aí sim, quando você começa a enfrentar os seus monstros, quando você começa, então, com coragem, né? Porque coragem não significa ausência de medo. As duas, elas vão coexistir, muito pelo contrário. A coragem é quando existe o medo ali junto. Não tem por que a gente ser corajoso se não existe um medo. Então, nós podemos fazer isso juntos se você sentir o chamado, se você, enfim, tiver empatia conosco, porque também é isso, né? Você precisa gostar da gente, você precisa ir com a nossa cara, precisa dar match aí para que esse processo ele funcione, porque a gente vai trabalhar muito junto. Vão ser 2 encontros muito profundos dentro desse processo em que a gente vai emergir dentro de você, nessa travessia, te dando então todo o respaldo, todo o apoio, porque você não precisa fazer isso sozinho. Você vai ter que enfrentar seus medos, e aí os medos são seus, mas você não precisa fazer isso sozinho. Então o nosso papel fundamental é ser facilitador para que você possa então seguir. Sabe aquele negócio? Não, pode ir. A gente tá aqui para te segurar, para te dar apoio quando você precisar, mas é você que vai. E esse programa, num primeiro momento, ele está no valor promocional, porque o original dele, que era o que a gente aplicava, ou então aplicaria num programa, numa jornada para inquietos, em que teria também uma caminhada cultural, né? Também ia ser um programa um pouquinho diferente dentro desse contexto. Então a gente ia fazer um mergulho pela cidade, pelos espaços que a gente ocupa na vida e depois então ir para esse workshop que tem o mesmo conteúdo, é o mesmo propósito. Mas o valor que ele seria aplicado seria em média de 180 a 200 reais, né? Dependendo aí, enfim, da situação e do conteúdo. Mas no valor promocional, online, considerando o momento de pandemia e considerando também o nosso papel nesse mundo como agente de transformação, ele tá para R$ 85 reais e ele pode ser parcelado quantas vezes você quiser pelo PagSeguro. Ou seja, se você quiser embarcar nesse processo com a gente, você vai ter que assumir também essa responsabilidade financeira diante do teu próprio processo, e a gente entende o quanto que isso é importante.
A gente tem várias outras atividades que são voluntárias, que são colaborativas, como esses vídeos, como o próprio Conectar e Transformar, que é um programa super complexo, que teria um valor também, mas que a gente entende esse momento. Mas esse programa é importante que você se coloque como protagonista da tua vida, inclusive nessa questão de investimento financeiro, porque é muito fácil, né, a gente receber e aí a gente não vai ter esse comprometimento. Isso a gente trabalha muito também na questão da clínica, né, como psicóloga, que o pagamento ele é importante, apesar de que nesse momento a gente está fazendo vários atendimentos voluntários pelo momento e a gente entende isso, mas o quanto que esse investimento em você, ele faz parte do processo já de mudança, porque a gente precisa assumir desde aí. Então esse programa ele tá para acontecer entre finalzinho de julho e comecinho de agosto, entre dia 25 e dia 1º de agosto. A gente ia fazer isso antes, estava previsto para agora, só que a gente entende que é importante ter um pouco desse tempo. Eu tô precisando também desse tempo, porque a gente tá fazendo muita coisa. Então até para ter mais qualidade, poder abraçar mais pessoas que querem entrar nessa jornada conosco, fazer essa travessia, né, de uma forma real. Então a gente vai dar esse tempinho. E aí tem um tempo para você pensar também, tem um tempo para você, né, ir se preparando para isso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente e somos 100% disponíveis. Acho que isso é importante também para que você saiba. Dúvidas, eu não sei se esse é meu momento ou não. Troca uma ideia com a gente e aí tira, né, as suas próprias conclusões depois desse bate-papo. E é isso, gente. Um beijo e espero que esse vídeo tenha te tocado de alguma forma. Não deixe de fazer o teu processo de dar esse primeiro passo, tá bom? Um beijo e até a próxima semana.